aconteceu é que... Vamos lá. A Comissão de Direitos Humanos da ONU disse que o presidente Lula foi prejudicado, ex-presidente Lula, foi prejudicado na Operação Lava Jato e agora o Brasil é signatário lá dessa comissão e agora eles têm uma referência, mesmo que o Tribunal Superior aqui também já tenha mudado o entendimento sobre essas condenações, pode ter reparação para o Lula. Muita gente fala que é o poste mijando no cachorro, muita gente fala que é o direito legal sendo colocado em prática de verdade, porque a Operação Lava Jato fez muitos, digamos assim, estragos no que a gente pode pensar quando a gente pensa no direito das pessoas. Eu começo com você aqui, Rafael, sobre esse assunto. Bom, é um problema bastante amplo, né? Que nós, todos os dias, quando aconteceu, desde as anulações, as condenações do Lula, etc., nós debatemos aqui. Mas uma coisa é muito certa, né? Se houve ou não suspeição do juiz Sérgio Moro, que, então, fez com que várias condenações sejam anuladas, ou às vezes até por conta da prescrição, arquivadas. Primeiro, juiz que defende uma das partes é suspeito, né? O Dallagnol defender a Lava Jato é parte, né? Parte do processo. O Dallagnol era chefe da operação, né? Junto com os outros procuradores. Agora, Sérgio Moro, a todo momento, quando coloca na sua boca que a Lava Jato foi, sim, uma operação que condenou várias pessoas, e ele o defendendo, e isso automaticamente ele roga para si uma suspeição, porque em nenhum momento ele falou isso da outra parte do processo, que era o Lula ou o advogado. Eu não estou defendendo o Lula, mas nós estamos aqui falando de um problema técnico que realmente houve. Ou seja, houve a suspeição do Sérgio Moro pelo simples fato de defender a Operação Lava Jato, que era uma das partes que ele julgou. Então, se não há suspeição nisso, fora as outras mensagens trocadas pela Operação Vaza Jato, né? Que, por mais que foi de forma ilícita as provas, mas se baseou no STF, então acredito que essas questões bastante técnicas que também foram discutidas, houve-se uma violação dentro do devido processo legal, não excluindo o fato de que o Lula realmente tinha autoria, né, de todos os crimes praticados. Ô Luiz Neto, depois foram 6 anos de análise lá na comissão da ONU, tudo aconteceu em Genebra, a decisão é vinculante, significa que o Brasil tem assinatura lá de tratados internacionais e teria a obrigação de seguir as recomendações, mas a ONU não tem uma forma de obrigar, mas o Brasil teria que seguir e fazer reparações contra o ex-presidente Lula por ter ficado preso e, inclusive, por não ter disputado a última eleição. Dá pra acreditar? Pois é, né, Paulo? Você sabe onde fica Genebra? Na Suíça, filho. Pois é, mas a maioria dos brasileiros nunca sequer vai chegar perto de Genebra. E um fato interessante é que a ONU se intromete numa questão tão superada, digamos assim, porque nós sabemos tudo o que aconteceu na história recente do nosso país, mas não se preocupa com questões importantes que acontecem aqui, como o desmatamento da floresta amazônica, nunca fez nada, questões envolvendo aí o tráfico internacional de pessoas, o narcotráfico que usufrui das nossas fronteiras. Então, assim, é interessante falar de coisas mas que quem não... tem que cuidar disso é o país. É interessante se preocupar com questões do quintal do vizinho. É muito mais bonito olhar o quintal do vizinho e falar os problemas, mas não contribuir nada para ajudar. Essa questão, acho que ela já foi muito bem superada. Nós sabemos o que aconteceu, a impunidade nesse país persiste e mais uma prova de que o crime compensa no Brasil. Não dá para defender o que já foi sacramentado e o que a gente sabe muito bem que aconteceu. Inclusive, olha como a política é usada a serviço do interesse daqueles que estão no poder. Me lembro como se fosse hoje do áudio vazado, como quem disse sobre a Lava Jato, onde Lula, você vai virar ministro. Para quê? Para que não responda aí as situações que haviam sido questionadas contra o ex-presidente na lei. Então, se aí já não é uma intenção de se manter a impunidade nesse país, eu não sei o que está acontecendo, né? Eu acho que essa decisão não reflete em nada o sentimento dos brasileiros, o que a gente sabe que aconteceu no nosso país, e só aumenta o espírito de impunidade que é vivenciado aqui nesse país todos os dias. Fernando Tupan, o Lula quer reparação ou não? A ONU está dizendo que o Brasil precisa reparar aí os danos que sofreu o ex-presidente Lula.
Olha, Paulo Caetano, a ONU fica em Nova York. Em Genebra tem um escritóriozinho. Então, um escritório, o que você vai esperar além do aparelhamento? O Lula, se o Lula tivesse a reparação, e nós brasileiros? E eu? O que o Lula fez pro Brasil, acabou com o Brasil, estragou tudo que tinha de bom, piorou o país. Nós precisamos reparar um cara que os melhores amigos dele entregaram, o Palote lá chegou e contou tudo o que aconteceu. E ainda precisa reparação. Sabe, o culpado disso tudo, Kim, não é o Sérgio Moro, não é o Deltan. O culpado somos nós que votamos em 2002 no presidente Lula. E eu sou um deles. Eu sou culpado de ter aparecido essa pessoa na minha vida política que está me atormentando até hoje. Eu acreditei nele piamente, juro. Eu achava que ele poderia fazer um Brasil diferente. Mas o que a gente viu não foi um Brasil diferente. Foi um Brasil pior do que tinha, com corrupção melhor. Como ele vai explicar que o filho dele, que trabalhava alimentando animais em São Bernardo do Campo, virá dono de poderosas empresas? Isso ele precisa vir explicar. A Lava Jato trouxe o que estava escondido. Trouxe para nós sabermos quem é o presidente Lula, quem é o PT, quem é essa turma que nos assaltou por quase 14 anos. Então, chega de falar, a gente perder tempo discutindo em palavra de alguém, algum petista infiltrado lá no escritório de Genebra. Pelo amor de Deus, Lula tinha que estar preso junto com outras pessoas, até a mesma Dilma Rousseff, porque ela era a presidente daquele conselho lá que comprou Passadino. Chega disso. Tadeu. Olha, a Damares, a ex-ministra, né? Ela sabe exatamente onde está Genebra. No passeio dela, gastou R$228 mil por lá. Só isso. Mais barato que o Lula, né? Vamos pro assunto. Estamos no assunto, estamos em Genebra, uma decisão que veio da ONU de Genebra. Então, esse comitê é responsável por quê? Por supervisionar a escala global o cumprimento do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O Brasil é signatário. Então, é justamente esse comitê que, já sabido aqui no Brasil, por decisões do STF, é que o juiz Sérgio Moro foi parcial no julgamento dos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com evidente violação em 2018 de direitos políticos e direitos civis. A justiça tarda, os comitês internacionais tardam, mas a verdade dos fatos chega a conhecimento de todos. Uma excelente peça de campanha para o ex-presidente Lula, que está hoje com Alckmin também. Então, há uma bandeira limpa, há uma bandeira que mostra um juiz que saiu de um partido, que foi para outro e que agora está perdido na política em São Paulo, longe de sua terra natal. Ainda que ele acredite que fomos colonizados pelos paulistas, me parece que nós fomos construídos pelos nordestinos e não pelos paulistas, Sérgio. Não. Assim, terminando, parabéns à justiça e aos processos que se tornam transparentes neste país. Não sei se eu estou preparado para esse prato. Meu Deus. Lula regado a chuchu. Não sei se estou preparado. Pamela Bussolini. A gelatina, né, Val? Discordo, né, Paulo? Infelizmente, a gente está vendo aí que está acontecendo o que era aquilo... o nosso pior pesadelo, né? A discordância deve se dar por fatos de documentos. Não há documentos. Pamela. Todo mundo ouviu a palavra, baticínio, Paulo. Pamela Bussolini. Então, infelizmente, é o nosso pior pesadelo, né? Algumas vezes eu falei assim, daqui a pouco a gente vai ter que indenizar o Lula. E justiça. Realmente, a gente está partindo para esse lado, exato, né? E isso é lamentável. O que é importante a gente pontuar aqui? A ONU diz, ele foi prejudicado. Ele foi prejudicado pelo quê? Com base em quê? Porque é importante que nós reconheçamos que o Lula ele não é inocente, né?
a acusação, né, foi anulada. Isso não quer dizer que ele não praticou o crime. Isso quer dizer que ele só não, por exemplo, uma das desculpas, né, para anulação da pena dele e tudo mais, é que ele não foi julgado no foro correto. E isso com base em mudanças de posicionamento do STF, que uma hora acha que ele foi sim julgado no lugar certo, aí conforme o tempo passar, fala ele não foi não, aí vem o embargo de declaração, eles anulam tudo que foi feito, toda a investigação e tudo mais, mas isso não quer dizer que ele não roubou, isso não quer dizer que ele não formou quadrilha para desviar dinheiro, isso não quer dizer... Isso não quer dizer que ele colocou pessoas na Petrobras e em outros lugares para defender interesses próprios, né? É só uma questão procedimental. Então, eu queria saber da ONU o que ela pensa disso, né? Se o Lula foi prejudicado, o brasileiro foi o quê? O brasileiro comum foi o quê? Com bilhões e bilhões e bilhões desviados em dinheiro público. Quantas pessoas morreram nas filas dos hospitais sem esses recursos? Quantos nordestinos, como o senhor lembrou muito bem, morreram na beira lá da transposição do Rio São Francisco, que ficou não sei quantos bilhões mais cara e era para ter sido concluída em 2012 e não foi concluída? Quantos deles morreram de sede na beira lá da transposição do Rio São Francisco? Enquanto ficaram prometendo que iam mudar a vida do povo nordestino, que eles iam fazer e acontecer, e teve que vir não sei quantos governos depois para terminar. Então, eu queria saber o que a ONU pensa. Então, eu queria saber o que a ONU pensa sobre isso também. O que a ONU acha? Será que o brasileiro foi prejudicado, ONU? Mas o que esperar, né, da Organização, né, das Nações Unidas, que reconhece o governo do Nicolás Maduro, né, como um governo democrático, um presidente eleito, né? A gente vê que, infelizmente, a ONU está um pouquinho perdida e não é só nesse quesito aí que a gente está abordando, basta ver os posicionamentos frente à guerra da Ucrânia, né, e tudo mais. Então, é uma decepção para todos nós, mas eu esperava que a ONU visse mesmo como povo brasileiro foi prejudicado e não uma pessoa aí que está milionária passeando, fazendo campanha na Europa e não consegue fazer campanha nas ruas do Brasil. Aguinaldo, outro dia mesmo, o pessoal aí que é mais ligado ao Bolsonaro estava elogiando a ONU porque eles nem receberam aquele documento lá da CPI Covid que acusava o Bolsonaro. Agora a ONU já virou persona não grata. Olha, e mesmo a Pamela sendo bolsonarista, né? Ela foi coerente agora, pela primeira vez. Com o discurso bolsonarista, né? Não, primeira vez não. É a sua opinião. A Pamela é a sua opinião. Não desmereça os colegas que isso não é bacana. O professor... Não desmerece. Não desmerece que isso é desrespeitoso. Não, eu, professor, é o Neto que está ali atrapalhando você. A Pamela não precisa que ninguém faça a defesa dela aqui. Ela sabe se defender muito bem. Exato. Eu falei então, com uma fala minha também. E ela não se defende porque não quer. Aí você caiu no discurso do Homero, né? Negativo. Vamos lá, Aguinaldo Vieira. Eu vou devolver a palavra para ela. Calma, professor. Ela foi coerente ao dizer que realmente que o processo, né, foi suspenso, extinto, mas o formato, né, do processo da ação contra o Lula foi extinto devido a erros que eu não sei se... Porque quando o camarada ou a camarada comete um crime, ele foi preso de forma incorreta, então vai ser libertado por isso. Não interfere, né? Nós temos que ter subsídios no judiciário para que voltasse até ao início o processo, a ação, mas o crime foi cometido, né? Então, o presidente passando essa ideia, isso que deve ser um grande problema para as eleições, porque ele vai se defender dizendo que, olha, eu não estou preso, eu sou inocente, eu sou uma vítima do sistema e pode ganhar a eleição por causa disso ainda, com essa conversa de ter sido vítima, preso injustamente. Então a ONU, nesse caso, ela erra porque ela não está presente aqui para ver realmente as provas do que foi o governo nessa parte de corrupção do governo Lula estendido ao governo Dilma também, subsequente. A ONU teria a preocupação maior dela, eu acho que deveria estar na guerra, principalmente
onde várias pessoas, né? Cadê o poder e também a força bélica que a ONU tem com as suas tropas para intervir numa guerra contra a Rússia? Isso não há uma preocupação nesse sentido, né? E eu já disse lá atrás também, daqui a pouco a gente vai ter que pedir desculpas para o Lula, daqui a pouco a gente vai ter que recolocá-lo na presidência como um prêmio pelo período que ele roubou, principalmente na Petrobras.